Esse é, talvez apenas abaixo das placas fotovoltaicas, o mais comentado sistema no mundo da sustentabilidade. Existem grandes vantagens do uso de telhados verdes, como ajudar a evitar as ilhas de calor, as emissões de gases do efeito estufa e também conter os alagamentos das nossas cidades. No entanto, muitas vezes é difícil saber quais são todas as possibilidades e os riscos de implementar o sistema, mas eu estou aqui para te ajudar. O termo telhado verde é utilizado de uma forma comum para descrever telhados cobertos com vegetação. No entanto, o sistema é muito mais amplo. Coberturas com painéis solares, brancas com alta emissividade também, e telhados com telha shingle de grande duração também podem ser considerados como telhados verdes. E quais são as vantagens? A diminuição da ilha de calor regula a drenagem de águas pluviais, sequestra o gás carbônico e produz oxigênio, cria e preserva habitat, existe o isolamento térmico e resfriamento por evaporação que melhora a eficiência energética, contribui também e ressalta a intenção arquitetônica, são atrativos, estão na moda e são bonitos. As vantagens são o maior custo, a maior energia empregada na fabricação, está sujeita a vazamentos caso seja mal instalada, existe uma falta de expertise na área e os cuidados necessários com o vento e o fogo. O telhado verde possui uma variação de preço entre R$ 100 a R$ 150, dependendo do tipo e região, e certamente é um custo de implantação maior, geralmente o dobro do que telhados convencionais ou lajes impermeabilizadas. Olhando superficialmente não parece muito vantajoso, certo? Mas a vantagem surge se a gente considerar o ciclo de vida completo da estratégia, pois sua duração é em média o dobro do tempo de uma opção convencional. Existem dois tipos principais de telhado verde. O telhado verde intensivo, ou também chamado de semi-intensivo, é mais espesso e suporta uma maior variedade de plantas. No entanto, é mais pesada e exige uma maior manutenção. A espessura mínima de instalação é de 20 centímetros. Deve ter um cuidado especial na consideração nesses cálculos estruturais, já que considera aí edifícios em concreto armado no Brasil, geralmente uma carga média de 300 kg por metro quadrado. Nós possuímos também o telhado extensivo, ele é mais fino, mais leve, com no máximo 8 centímetros de espessura e coberta tipicamente com forração. É mais viável financeiramente, mas no entanto não suporta tanta carga de águas pluviais. Telhados verdes são realmente sustentáveis? A resposta é muito simples, sim e não, depende do ponto de vista. Sim, porque possuímos as diversas vantagens que já discutimos. E não, porque se você não cuidar do telhado verde direito, a energia empregada e as emissões para a fabricação desse telhado verde só vai ser revertida em um prazo muito longo. Afinal, a fábrica vai extrair cada material, transportar para a indústria, fabricar, transportar para a loja, vender, transportar novamente, construir e após o ciclo de vida reciclar, consumir energia e gerando emissões em cada etapa do processo. O ciclo de vida precisa ser extenso para compensar todo esse esforço. É importante levar em conta ainda as normas técnicas nacionais e internacionais que estão em constante evolução, como a ANSI Fire Design Standard, que delimita áreas máximas para evitar a propagação do fogo em grandes centros urbanos, e também a ANSI Wind Design Standard, que sugere usos dependendo da localização, a importância e a altura da edificação para que o telhado não caia na cabeça de ninguém. A dica número 1 é utilizar um sistema pré-fabricado com garantia de instalação ou ao menos uma consultoria especializada. Existem muitos detalhes que precisam ser compreendidos, principalmente em áreas com maior importância, como grandes centros urbanos. Sobre a escolha de espécies, ela deve ser pensada sempre de forma local, procurando sempre plantas nativas ou facilmente adaptáveis que requerem menos irrigação. É necessário também um cuidado especial com o fator de densidade, insolação e de espécie de cada planta, para não tornar a ideia um problema pelo consumo excessivo de água. Outra conclusão é cobrarmos dos nossos governantes retivos que valorizem a instalação de telhados verdes, principalmente em grandes centros urbanos. Assim a gente maximiza a solução dos problemas das ilhas de calor, onde o problema mais acontece.
causa de enchente nas cidades é a forma como a urbanização é feita. A gente está trocando quilômetros quadrados, áreas extensas de solo permeável e vegetação, por grandes extensões de solo recoberto por cimento, por asfalto e principalmente por telhados. Algumas estatísticas mostram que mais de 40% da área urbana em algumas regiões chega a ser coberta por telhado. Imagina só uma laje, um grande telhado. A água bate nos telhados, na cobertura de uma construção ou de um prédio, ela imediatamente começa a escoar e desce pelos drenos, chegando às ruas e ao sistema de escoamento público. Então, como os telhados verdes ajudam a mitigar o problema, a reduzir o problema de enchentes, reduzindo a quantidade de enxurrada relacionada aos telhados. O telhado verde funciona como se fosse uma esponja, um tampão, que ajuda a segurar a água da chuva no momento de uma chuva muito forte, armazenando ela na cobertura, nos componentes que fazem parte do sistema do telhado verde. Então o substrato que está ali em cima de uma cobertura, ele absorve um certo volume de água e evita que essa água chegue ao mesmo tempo que a água de escoamento público na rede, causando esse atraso no tempo de chegada da água e reduzindo assim a probabilidade e a incidência de enchentes. Então a água não chega toda ao mesmo tempo no escoamento. Por exemplo, dentro da chuva, a gente não tem escoamento nenhum superficial, nenhuma água desce do telhado. Depois de 10, 15 minutos, essa água sim começa, quando o sistema na cobertura do jardim fica saturado, aí sim a água aos poucos vai sendo liberada e vai sendo solta no sistema de escoamento depois que passou o momento de pico da chuva. Então, melhor do que fazer grandes piscinões que tem grande impacto socioambiental, você tem que desalojar pessoal, você tem que interferir na paisagem urbana tão forte, ao invés de usar um piscinão, um telhado verde é como se fossem micro piscininhas distribuídas na laje e na cobertura dos grandes prédios. E quanto maior a extensão de área que você tiver com o telhado verde, maior o impacto, maior o volume de água que você retira. A montagem de nosso projeto é fácil. Como visto no vídeo, foi montada uma base de madeira e uma calha de PVC em cima de um telhado de polietileno, como este. Ele é flexível e, segundo os nossos experimentos, é um do que mais esquenta comparado com a telha comum de cerâmica. Para ajudar no crescimento da grama e enraizamento rápido, foi utilizado o produto chamado Florestrato, que é um mix numa terra com alguns nutrientes que facilitam o plantio. Pode-se notar que onde acaba a grama, podemos ver que tem uma ripa de madeira. Essa ripa ajuda a segurar, conforme a chuva cai, a grama e a terra que estão em cima do telhado, para que elas não escorram pela calha. Deve-se deixar uma fresta entre a ripa e o telhado para que goteje a água. Por fim, é necessário aproximadamente de 30 a 90 dias para que a grama enraize e fique bonita e verde. Gente, telhado verde, tem muita gente, muito arquiteto que está acreditando que é a melhor solução do planeta para o conforto térmico da edificação. É bom, o telhado verde tem vários aspectos, né, muito importantes que promovem conforto ambiental, conforto térmico, deixa mais fresca a casa ou até mesmo mais aquecida em determinadas situações. Mas tem que ter muito cuidado, porque é o seguinte, o telhado verde, ele tem uma camada de vegetação, né, seja uma vegetação mais alta ou mais baixa, mas ela evita a radiação solar direta na terra. Então, na hora que a gente tem uma camada vegetada, né, a vegetação evita essa radiação solar, traz umidade às vezes para o solo e isso evita o aquecimento da edificação. Então, é muito utilizado em climas quentes. Se essa vegetação sair, se ficar só a terra, por exemplo, a gente tem uma técnica que a gente chama de inércia térmica para aquecimento. Então, a terra descoberta serve para aquecer o edifício, não mais para resfriar. É um efeito contrário. E aqui para o Brasil isso é péssimo. A parte do Brasil, isso é o maior problema. Então, a gente tem o conflito, né, da não manutenção do telhado verde, mas em outro ponto que a gente tem que analisar das vantagens é porque a gente
diminui o aquecimento urbano, né? Então ele melhora o microclima Geral da cidade. da cidade. Exatamente. Então ele pode melhorar o conforto térmico da edificação, sim, e também para a cidade. Mas se não for bem feito, né? Aí você põe tudo por água abaixo. Essa reflexão é muito legal, até para a gente passar na hora que a gente está fazendo esse projeto, né? Falando da importância para o cliente de se ter ou não um telhado verde e mostrar para ele os pontos que tem que ser analisados, né? A questão de impermeabilização correta, e não só na parte da época de calor quanto na época de chuva, você tem que ter a questão da drenagem, né? De se ter uma boa drenagem. Porque isso implica numa estrutura mais robusta, num custo de obra maior, né? E com relação à parte da análise das plantas, de que tipo de plantas a gente pode colocar, a gente tem que ter também essa questão de como é que vai ser o uso daquele espaço. Ele vai ser apenas de contemplação? Eu vou estar num prédio onde eu vou ter esse solário que eu vou contemplar de baixo para cima, que é o que a gente chama de implantação, ou a quinta fachada. E isso é maravilhoso, né? Ter esse cuidado com o que o vizinho tá vendo, porque a gente faz... a gente mesmo tá trabalhando, que tá olhando, né? Também. Né? Então, assim, é importante, mas a gente tem que ver, antes de realmente executar, os pontos positivos e negativos para isso. Aí, com relação a você proteger nas épocas de calor, né? Que você falou da camada de terra que vai esquentar. Então, a gente tem que ver o tipo de planta. Aí o pessoal fica botando grama, né? Só que tem aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem um período de estiagem muito grande. E aí fica muito tempo sem irrigar, sem molhar esse gramado. Isso. E aí acaba tendo um custo muito maior com água e desperdício de água. Então você tem que ter realmente a atenção, né? De onde está do clima, para saber qual a vegetação que vai usar, não é isso? E outra questão também é o vento. Como eles estão lá em cima, não é toda planta que vai aguentar. Então tem que ter muito, muito cuidado. Assim, é importante que você analise não só a parte de conforto, mas a parte de como é que vai ser a manutenção. E que o seu cliente tenha muita ciência disso, porque senão você vai acabar dando um tiro no pé. Verdade. Né? É importantíssimo para o contexto geral de microclima da cidade, é fundamental. Então vamos lá. Pode promover conforto térmico? Sim. Sim, se for bem cuidado. Isso, e bem executado. Se pode melhorar o microclima da cidade, é excelente. Analisar de acordo com sua região. Mas aí então a gente tem que ter cuidado com a infiltração, com a infraestrutura, com a vegetação que vai ser utilizada, com a quantidade de água que vai precisar aquele jardim, se a gente vai ter reservatório para isso, se eu vou gastar muito mais água, né? E em relação às plantas que vão ser escolhidas, principalmente também por causa do vento. Do clima e do vento. E do uso. E do uso. Verdade. Ou seja, são muitas questões que tem que se preocupar para você usar um telhado verde.